Então aqui tá uma pequena bagunça, né, das fraldas e absorventes que eu vou montar. Essas aqui são as fraldas que eu já montei. E essas aqui são os absorventes, as fraldas ajustadas, capas e as fraldas de bolso. Daí eu já deixo as fraldas ajustadas junto com as capas, né? Porque facilita na hora de montar. Aqui eu deixei separados os absorventes de bambu terry, de bambu cotton e os de cânhamo. Aqui eu deixei os de melton na parte de baixo e os de moletom na parte de cima. Tem os liners de suede aqui. Ali tem os absorventes que são prefolds de algodão e embaixo estão as flats. Essas flats são tipo aquelas fraldas cremer, só que essas são de composição 100% bambu. E aqui estão as fraldas de bolso que eu vou montar. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Bom, então no dia seguinte que eu consegui sentar para montar as fraldas, essa é uma fitted que já tá montada para vocês verem como que é. Então eu começo pelas fraldas noturnas, porque são as que precisam ficar mais potentes, né, com melhor absorção para aguentar mais horas de xixi. E daí eu uso as capas maiores, né, com as fitteds pro meu filho mais velho, que tem 4 anos e ainda usa fraldas para dormir. E depois eu vou pegando as capas normais, tamanho único, para minha filha. Daí eu sempre vou na pilha de absorventes, que estão os de cânhamo e os de bambu cotton, com bambu terry também, para fazer a composição, sempre colocando um tecido de toque seco em contato com a pele deles para garantir maior conforto durante a noite. Já testei deixar com toque molhado, mas depois que faz o primeiro xixi, se tiver um dia frio ou então se tiver com o ar-condicionado ligado, às vezes o bebê fica acordando a cada meia hora, a cada 15 minutos incomodado, porque pode estar com frio, né? Então eu prefiro deixar o mais sequinho possível. Daí eu vou montando as fraldas, ficam bem volumosas, mas são só as fraldas noturnas que ficam com esse volume todo. Então, assim, quando eu sento para montar a fralda, eu vou me planejando mentalmente para pegar os melhores absorventes e já ir montando as fraldas noturnas logo de cara, para depois ver os absorventes que sobraram e ir montando as fraldas diurnas, que são as mais simples, né? Já que as trocas são feitas a cada 2, 3 horas, elas não precisam ficar com muita absorção. Daí quem tem criança pequena em casa sabe que tem que parar às vezes, né, e recomeçar depois. Várias coisas surgem ao longo do dia que a gente tem que parar. Mas aproveitando esse período de quarentena, que tem que ficar em casa, para quem gosta de montar fraldas, essa é uma boa terapia, né? Ajuda a passar o tempo e esquecer um pouco de como que estão as coisas lá fora. Enfim, aí depois que passou um tempo eu continuei montando as fraldas noturnas ainda. Daí eu peguei mais fitteds que estavam no varal, que demoraram mais para secar de um dia para o outro. E daí fui montando novamente com os melhores absorventes que eu tenho. Lembrando que esses absorventes que eu fui escolhendo, eles são os absorventes que têm menos volume e têm maior retenção. Então acaba que junto com a fitted, com a ajustada, é a melhor combinação para uso noturno, porque não fica tão volumoso e absorve bastante. Daí eu finalizei a montagem das fraldas noturnas. Eu peguei os absorventes que eu tinha acabado de retirar do varal e fui colocando nas pilhas conforme o tecido de cada um deles. E aí eu comecei a montagem das fraldas de bolso. Essa é uma fralda de bolso tamanho especial, extra grande para o meu filho. Daí eu coloquei absorvente de bambu terry bem grande com uma flat de bambu para ficar uma fralda com muita absorção, fica bem volumosa. Essa é a fralda de bolso que eu uso para uso noturno nele, a única de bolso, o resto são todas capas com fitteds. Daí agora eu comecei a montar as fraldas diurnas, são fraldas de bolso que eu vou colocando absorventes de melton, de boletom. No caso da minha filha,
que não faz tanto xixi, eu uso absorvente de moletom de 6 camadas, ou então de Melton de 6 camadas. No caso dessa aí, que é uma fralda da Fio da Terra, modelo antigo, eu coloquei um prefold da Happy Flute Bamboo Cotton, para ficar mais durinho, dar uma sustentação melhor. Em geral é assim, eu pego as fraldas chinesas, que são de pool, com um dry fit interno ou suede interno, e coloco absorvente de moletom ou de Melton. Já as fraldas que são mais molinhas, as fraldas nacionais, muitas vezes eu coloco absorvente mais durinho, de cânhamo ou então de bambu. Daí, nas fraldas do meu filho, eu também uso a combinação de cânhamo com bambu terry, que é uma combinação bem boa para aguentar bastante xixi e que não faz tanto volume. Bom, mas a maioria das fraldas que eu tô montando aí são da minha filha. São fraldas diurnas, então os primeiros absorventes que eu vou usando são os de Melton e os de moletom de 6 camadas, às vezes de 8. No caso dessa aí, por exemplo, já é uma fralda do meu filho. Aí eu coloco um de cânhamo e um de bambu terry. O meu filho, ele tá usando cueca durante o dia, então a quantidade de fraldas para ele é bem menor. A grande maioria das fraldas aí eu tô montando para minha filha, que tem 1 ano e 9 meses. E daí ela não faz tanto xixi durante o dia, eu troco a cada 2, 3 horas, então no caso dessa fralda aí, só um prefold de algodão cru da Happy Flute já é suficiente para ela. Então eu faço um planejamento mental, né, nas fraldas que são para ela e as fraldas que são para ele. As dele eu coloco sempre absorventes melhores, né? Essa aí é uma que é para ele, então eu coloco já cânhamo com bambu. Essa aí eu peguei um absorvente de microfibra, um dos poucos que ainda tenho, com flanela por cima. Coloquei na fralda de bolso normal. Microfibra eu tenho alguns ainda, mas são aqueles que são da Happy Flute, da Elinfan, que tem uma qualidade superior. A maioria dos outros microfibra eu já não uso mais. Eu também tenho alguns absorventes que são tamanho recém-nascido, que eu uso como reforço dessas fraldas tamanho único. Então, às vezes, se eu tenho um absorvente que eu sei que não vai aguentar muito tempo, eu coloco um absorvente RN junto, que é para dar uma aumentada, uma potencializada na absorção dessa fralda. Então é isso, são várias combinações possíveis, né? Eu sempre recomendo ter uma variedade de absorventes e de fraldas para você ver qual que você vai se adaptar melhor e justamente para fazer diferentes combinações nas diferentes fases do bebê. Eu vejo que as fraldas que a minha filha usa hoje são bem diferentes das fraldas que o meu filho usava. Depende da quantidade de líquidos que cada bebê vai ingerir em cada fase da vida. Então, uma variedade é sempre boa para você garantir o uso contínuo de fraldas de pano, para que você não desista no meio do caminho, né? Às vezes, se você tem uma única fralda de uma única marca, ela pode ficar apertada durante uma fase do bebê ou pode ficar ajustada de um jeito ruim, né? Às vezes muito apertada na barriga, às vezes muito apertada na coxa. Então, tendo uma variedade grande, algumas de elástico caseado, também começa aí que eu tô montando agora, é sempre bom. Muita gente pergunta qual que é a minha fralda preferida. E na verdade não existe uma fralda preferida, né? Uma fralda ideal. Existem diferentes fraldas que melhor se adaptam em diferentes momentos da vida do bebê. Então, existem alguns coringas que a chance de errar são menores. Eu acho que as flats, elas são excelentes para uso em qualquer fase do bebê. Então é isso, né? Eu sempre recomendo ter diferentes fraldas com diferentes tecidos, algumas de ajuste por botões, outras por velcro, algumas mais estreitas, outras mais largas, algumas com tecido de dry fit interno, outras com suede, outras com microsoft, capas, porque às vezes você se adapta melhor com as capas, algumas fraldas all-in-one, que daí você não tem nem trabalho de montar, elas já vêm prontas. Então é isso, né? O segredo é ter um enxoval bem variado e você poder contar com diferentes fraldas em diferentes momentos. Infelizmente, hoje o dólar tá alto, então as chances de você conseguir montar um enxoval grande e com preço bom fica um pouco mais difícil.
Também muitas fraldas do AliExpress que existiam antes não estão mais disponíveis, como é o caso dessas fraldas mais estreitas da Elinfan. A Ginu Baby também recentemente parou de vender, a loja dela tá fechada. A Elf Diaper, que é uma marca que eu gosto bastante, parou de enviar para o Brasil pelo AliExpress, daí você tem que comprar pelo próprio site. Mas de vez em quando eles voltam com as vendas para o Brasil pelo AliExpress e daí você tem que ficar monitorando. Mas aí tem que ver se o frete compensa. Montar um enxoval ao longo do uso eu acho que é muito melhor do que montar um enxoval completo antes de você começar a usar, né? Porque daí você tem uma chance maior de acerto. Você vai comprando conforme vai vendo as suas necessidades. Bom, daí tá o armário aqui no quarto das crianças, onde eu armazeno as fraldas. Aí é como tá hoje, né? Tá meio bagunçado. Na correria do dia a dia eu não tenho tempo de arrumar. Tem algumas capas de lã também que eu uso no meu filho para dormir. Então eu vou dar uma organizada nesse armário. Aproveitar a quarentena, né, que tô em casa e dar uma organizada geral. Rotatividade nesse armário não tá tão legal, porque a gente sempre pega as fraldas da fileira de cima, né, que são de mais fácil alcance. E acaba que as fraldas que ficam embaixo, lá no fundo, ficam muito tempo paradas, né, sem uso. Então eu vou tirar tudo do armário e vou pegar essas fraldas que estão lá no fundo, lá embaixo, colocar na parte de cima pra gente pegar com mais facilidade. Vou separar as fraldas noturnas do meu filho na parte superior, no canto esquerdo. As noturnas da minha filha eu vou separar na porta de baixo, né, da esquerda também. E vou separar alguns sacos impermeáveis e algumas coisas que estão meio jogadas ali, então eu vou dar uma organizada boa. E então esse é o resultado depois que eu passei alguns minutos organizando. Lá atrás estão as fraldas noturnas do meu filho, na frente estão algumas fraldas que tem interior em café pro cocô dele, que ele ainda pede para vestir fralda para fazer cocô. Embaixo estão as noturnas da minha filha. Aí eu separei cada compartimento, algumas diurnas da minha filha, as diurnas do meu filho. Embaixo tem alguns sacos impermeáveis, que são onde eu armazeno as fraldas para sair ou então até a lavagem. E é esse o resultado final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só para mostrar como é a rotina com as fraldas. E até o próximo vídeo. Tchau!